Muito boa noite, meu querido. Muito boa noite, querida célula. Muito boa noite. Que nós tenhamos mais um tempo precioso na presença de Deus. Amém? Nos nossos mandamentos recíprocos, nós já percebemos de que quantos mandamentos Deus nos deu de estarmos juntos. Por isso que nós precisamos estar juntos, para podermos auxiliar um ao outro, para podermos estar edificando, orando, cuidando, guardando, né? Tantas coisas maravilhosas que a gente tem aprendido nessas nossas reuniões de célula. E hoje, mais uma vez, eu quero falar um pouquinho sobre um outro mandamento. É o mandamento: sede servos uns aos outros. Sede servos uns aos outros, baseado em João 13, os primeiros 15 versículos. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero contar uma pequena história para você. Preste atenção nessa história. Imagina que você esteja trabalhando numa empresa multinacional e em um determinado momento o presidente convoca uma reunião com todos os funcionários. Ele diz que vai fazer uma longa viagem de negócios e retornando dentro de 2 meses, e que na sua ausência enviará e-mails diariamente, dando algumas coordenadas para o bom andamento da empresa. Após 20 dias, de maneira inesperada, o presidente retorna à empresa. E logo de início percebe que o jardim lá fora está completamente abandonado. Vai entrando discretamente e vê que a limpeza não é feita há dias. Passa pelo refeitório, percebe que está sujo. Mesas, piso, panelas, copos, pratos, tudo sujo. Mal acredita no que está vendo. Mais à frente, chegando aos escritórios, ele depara com pilhas de papéis sobre a mesa, pedidos, contas vencidas, etc. Para sua surpresa, todos os funcionários estão no salão de festas da empresa, tomando cafezinho, jogando tênis de mesa e contando piadas. Imediatamente convoca uma reunião com todos os funcionários e exige uma explicação. O chefe pergunta: vocês receberam os meus e-mails? Eles responderam com a maior cara de pau: sim, senhor, nós recebemos todos eles. Mas então, de que adiantou enviar todos aqueles e-mails? Perguntou o chefe indignado. A secretária responde em nome do grupo: era bom receber os seus e-mails. Eu os imprimia, distribuía e nos reuníamos para tirar algumas dúvidas. A gente até comentava quanto o senhor é gente fina. Aí tomávamos um cafezinho, nos despedíamos e ficávamos esperando um outro e-mail. O chefe, que a essa altura já estava branco, vermelho e azul de tão nervoso, faz mais uma pergunta: só isso? E vocês não faziam mais nada? Cada um deles respondeu com cinismo: é claro que eu ia fazer a minha parte, só que não deu tempo. Se alguém não fez sua parte, não é problema meu. A minha parte eu ia fazer, não agora, mas eu ia fazer. E ainda tiveram a capacidade de culpar o presidente da empresa. Mas o senhor também é culpado, porque chegou até antes da hora. Por que não ficou por lá um pouco mais? Será que nós também não agimos como esses funcionários? Nós já recebemos tantos e-mails, de Deus, mostrando o que devemos fazer antes da sua volta. Mas porque imaginamos que ele vai demorar, passamos tempo promovendo reuniões, até estudando a sua palavra, mas não arregaçamos as mangas, não trabalhamos no propósito dele, no propósito que ele tem para nós. Bom, hoje à noite nós queremos falar um pouquinho de ser servo um ao outro, baseado em João 13. João 13, versículo 1 até o versículo 5, inicialmente, diz assim, você pode ler aí comigo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Queridos, é uma história muito interessante. Na época que Jesus estava caminhando sobre essa terra, naquele lugar na Galileia, eles caminhavam, o terreno, as estradas eram todas de pó, não eram asfaltadas, não tinha nenhum tipo de pavimentação. Então, quando eles caminhavam, e além disso eles usavam chinelos ou sandálias, os pés sujavam. Então era costume nas casas ter alguém que lavasse os pés dos visitantes. Mas aqui Jesus pediu para preparar a Páscoa e estavam lá todos os discípulos, estavam lá Jesus e ninguém se manifesta para lavar os pés. Então, queridos, para que nós possamos ser servos, 3 coisas são importantes. A primeira é: tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Jesus simplesmente levanta, ele interrompe a sua refeição, ele interrompe o que ele estava fazendo, se arrumou para fazer essa lavação de pés. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar a iniciativa. Não espere os outros. Não espere os outros, né? A segunda coisa, versículos 8 e 9, continuando, diz... Bom, vamos continuar do 6. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Olha só que coisa interessante, né? Mas aí Jesus diz: quem já os banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo já está limpo. Então, a segunda coisa que nós precisamos ter para sermos servos é sermos persistentes. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, né? O fato dele não querer deixar Jesus lavar os seus pés, o que você acha? Era humildade ou era orgulho da parte dele? Eu creio que era orgulho, porque nós muitas vezes não queremos ser servidos. E não querer ser servido mostra orgulho, sabe? É muito interessante a gente servir, muitas vezes, mas ser servido não é assim. Então, às vezes, precisamos ser persistentes em sermos servos naquilo que Deus mandou nos fazer, naquilo que Deus nos colocou a oportunidade pela frente. E em terceiro lugar, 12 a 16, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Olha que legal. Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vamos entender algumas lições práticas aqui. O serviço, ele é mútuo. Todo cristão deve servir e deve ser servido. O serviço foi feito primeiro por Cristo. E todo cristão precisa seguir o exemplo de Cristo e tomar a iniciativa. E o serviço é para todos. Todo cristão deve servir de coração, sem ostentação.
Então, a terceira característica de um bom servo é que haja com humildade. Seja humilde. Seja humilde. Tome a iniciativa, seja persistente e seja humilde. Sabe, nós precisamos aprender a sermos servos cada vez mais. A questão de servir uns aos outros é muito interessante. Muitas vezes a gente pensa, puxa, servir Deus é legal, mas servir o próximo, especialmente quando esse próximo não tem nada para me retribuir, não tem nada para me dar de volta. Nós precisamos parar de pensar o que eu ganho com isso, que é o pensamento natural do mundo, para pensar como eu posso contribuir. Que nós possamos pensar isso o tempo todo, quando nós estamos indo para a célula. Como é que eu posso contribuir hoje? Quando nós estamos em casa, como é que eu posso contribuir? Quando estou na igreja, quando estou no meu trabalho, como é que eu posso contribuir e ajudar o meu colega de trabalho? Servir, queridos, é uma das características do cristianismo e é uma característica muito forte. Que Deus abençoe vocês no comentário das perguntas e que realmente essa célula ela possa ser conhecida como através do serviço, uma célula que serve uns aos outros. Que Deus te abençoe.